Thiago Carpini analisa vitória X São Paulo e exalta time de Zubeldia. Foi efetivo. O treinador teve seu reencontro com o ex-clube e o estádio, depois de começar a temporada no SPFC. Mais um triunfo em casa. Com gols de William Gomes e Eric, o São Paulo venceu o Vitória no Morumbis, na noite do último domingo 25. O gol do time visitante foi marcado pelo centroavante Alejandro. Com esse resultado positivo conquistado em casa, o SPFC chegou aos 41 pontos conquistados em 24 rodadas disputadas até aqui no Brasileirão Série A. A equipe paulista ocupa a quinta colocação da competição e tem 7 pontos a menos que o líder Fortaleza. Este jogo ficou marcado pelo reencontro do elenco, da torcida e do estádio do tricolor paulista com Thiago Carpini, atual comandante do Leão, que treinou o soberano no começo da temporada, sendo até campeão da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras. Em seu comentário sobre a partida, o treinador, que reencontrou sua ex-equipe, destacou que o SPFC chegou a ser neutralizado e que em um certo momento, o Vitória conseguiu até controlar o adversário. O grande problema foi que mesmo sem muitas chances, a equipe mandante foi efetiva e por isso saiu com o triunfo. Pagamos pelo primeiro tempo, não foi bom. Não competimos da maneira que a gente vinha, não só no retorno, mas em outros jogos. Segundo tempo as mexidas surtiram efeito, a equipe melhorou um pouco, controlou mais o jogo, diminuiu o ímpeto do São Paulo, mas pouco volume ofensivo. Iniciou o treinador. Criamos 3 ou 4 chances de gols. O São Paulo não criou muito, mas foi efetivo. Não podemos errar da maneira que a gente errou. Sabemos que aqui não era nosso campeonato, a gente queria beliscar ponto, mas é outro campeonato, completou na sequência. Ele também aproveitou para poder falar sobre esse sentimento de poder rever o clube que ele comandou. Uma frase importante diz respeito ao fato de que Carpini afirmou que relembrou de coisas boas e de ruins que viveu no Soberano. Em relação ao reencontro, relembrar coisas boas, outras não tão boas. Reencontrar amigos, grupo de atletas trabalhadores, toda essa atmosfera. Claro que nós queríamos um final de partida com um discurso diferente, tom diferente, mas nosso campeonato é outro. Nosso tamanho é de retomada, recuperação, de momentos de vitória e melhores que tivemos. Vai ser assim até o final e tenho muita confiança no grupo, encerrou Thiago. Estado de saúde de Esquierdo, zagueiro do Nacional, é praticamente irreversível e crítico, aponta boletim médico. O jogador sofreu uma parada cardíaca após a arritmia, o que lhe causou danos cerebrais. Hoje ele respira com a ajuda de aparelhos. Atualizações sobre Esquierdo. Na última quinta-feira 22, o zagueiro Juan Esquierdo desmaiou durante a partida entre São Paulo e Nacional. O confronto acontecia no Morumbis, pelas oitavas de final da Libertadores. O jogador caiu sozinho no gramado e logo foi acudido por colegas. Ele precisou ser retirado de ambulância e foi para o Hospital Albert Einstein, onde está desde então. Foi constatado que o defensor sofreu uma arritmia cardíaca. Após a confirmação do presidente do Nacional, o zagueiro segue internado. O seu estado de saúde é bastante delicado. De acordo com o novo boletim médico, a situação é crítica. O novo boletim médico. Após piora no estado de saúde, um novo boletim médico foi emitido pelos responsáveis por Esquierdo. O seu estado de saúde agora é considerado crítico segundo os médicos. O paciente segue internado na unidade de terapia intensiva desde o último 22 de agosto, dependente de ventilação mecânica e com quadro neurológico crítico, informou o boletim médico. Ao sofrer uma arritmia em campo, o zagueiro também sofreu uma parada cardíaca. Com a falta de oxigênio, o cérebro de Esquierdo também foi afetado. Hoje ele precisa da ajuda de aparelhos para respirar. Visita da cônsul. De acordo com a cônsul do Uruguai, Marta Echarte, o estado de saúde do zagueiro, que foi pai há 12 dias, é praticamente irreversível. Ela visitou o jogador na segunda-feira 26. Estivemos com Alejandro Balbi, o presidente do Nacional, desde o início da manhã e ultimamente com a família, a esposa e os pais de Juan e também com os médicos. Iniciou. A situação é muito delicada, praticamente irreversível e estamos esperando para ver o que acontecerá nas próximas 48 horas. A situação realmente não é nada animadora, completou em entrevista à Rádio Esporte 890. O dano cerebral é o mais preocupante agora. Conversamos com os médicos e no início era um problema cardíaco, uma arritmia cardíaca, mas depois se complicou e houve uma progressão e envolvimento do cérebro. É o que diz o relatório médico. No momento eles estão lhe dando assistência respiratória, finalizou. São Paulo no Morumbis tem Zubeldia defendendo bom aproveitamento dentro de casa.
Tricolor paulista tem bom aproveitamento em casa desde que Luiz Zubeldia chegou. Precisa da força do torcedor. Nesta próxima quarta-feira, 28, começa a disputa das quartas de final da Copa do Brasil 2024. O São Paulo recebe o Atlético Mineiro na ida da fase mata-mata da competição, com a bola rolando a partir das 21h30, horário de Brasília. Mas o tricolor terá um grande reforço para tentar abrir vantagem, o São Paulo no Morumbis. Com Luiz Zubeldia no comando da equipe tricolor, o estádio vem sendo um dos grandes trunfos do clube paulistano na temporada. Foram 14 jogos em casa desde que o argentino chegou em abril, e apenas uma derrota para o Cuiabá em junho. Desde então o aproveitamento vem sendo de 83,3%, com 11 vitórias e 2 empates, além da derrota já mencionada. Após o revés para o Dourado, em um jogo que Zubeldia decidiu poupar seus titulares, são 10 jogos de invencibilidades, sendo apenas um empate contra o Botafogo. São Paulo no Morumbis é diferente. Um dos maiores pontos fortes do São Paulo no Morumbis é sua defesa. Com o argentino no comando, o tricolor paulista sofreu só 4 gols no estádio, sendo 13 longe de sua casa na cidade de São Paulo. Antes da chegada de Zubeldia, os números não eram tão bons. Com Thiago Carpini à beira do gramado foram 12 jogos no Morumbis, com 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, com um aproveitamento de 61%. As arquibancadas refletem a força do time em casa. Com uma média de 46.309 pessoas por jogo no ano, é a maior de toda a história da equipe. A expectativa é de que o estádio esteja lotado mais uma vez nesta próxima quarta-feira, 28. Ajudando. Esquierdo do Nacional passou mal durante o duelo contra o São Paulo no Morumbi no meio da semana passada. O atleta teve uma arritmia seguida de parada cardíaca e foi atendido pelos médicos dos clubes antes de ir para o hospital. Quando chegou ao hospital, o defensor precisou ser reanimado com manobras de ressuscitação e o desfibrilador teve que ser usado para reanimar o jogador. Segundo a apuração do jornalista Juan Pablo Romero, trazida por Gabriel Sá, o atacante Caleri disponibilizou seu cartão de crédito para custear todas as despesas Juan Esquierdo no hospital. O atacante teria conversado com o diretor do Nacional, Fernando Brusco, para viabilizar o pagamento. Caleri teria oferecido o cartão de crédito para custear as despesas de Esquierdo no hospital. A informação foi dada pelo jornalista Juan Pablo Romero. O que aconteceu com Esquierdo? O jogador esquerdo do Nacional passou mal durante o duelo contra o São Paulo no Morumbi no meio da semana passada. Vale lembrar que o atleta teve uma arritmia seguida de parada cardíaca e foi atendido pelos médicos dos clubes antes de ir para o hospital. Quando chegou ao hospital, o defensor precisou ser reanimado com manobras de ressuscitação e o desfibrilador teve que ser usado para reanimar o jogador. Segundo a atualização do Hospital Albert Einstein, o jogador teve uma piora em seu quadro nas últimas horas com uma progressão do comprometimento cerebral e aumento da pressão intracraniana. Caleri quer pagar todos os custos. Segundo a apuração do jornalista Juan Pablo Romero, trazida por Gabriel Sá, o atacante disponibilizou seu cartão de crédito para custear todas as despesas Juan Esquierdo no hospital. O atacante teria conversado com o diretor do Nacional, Fernando Brusco, para viabilizar o pagamento. Até o momento não houve nenhum posicionamento oficial entre os clubes e Caleri. Internado desde o dia 22 de agosto de 2024, às 20h55, o paciente Juan Manuel Esquierdo foi submetido a novos exames neste domingo 25. A avaliação demonstrou progressão do comprometimento cerebral e aumento da pressão intracraniana. Juan segue sob cuidados intensivos neurológicos, dependente de ventilação mecânica. São Paulo contata Enzo Dias, do River Plate. Galopo pode ser envolvido na negociação. Já pensando no planejamento da próxima temporada, mercado do São Paulo pode ser encerrado com a contratação de lateral do River Plate. Mercado do São Paulo. Faltando poucos dias para o encerramento da última janela de transferências da temporada, o São Paulo ainda não deu seu elenco como fechado. Ao menos um lateral esquerdo é procurado pelo tricolor, já que o titular Wellington tem acordo com o Southampton da Inglaterra e deixará o Morumbis até o fim do ano. Outros jogadores que estão no elenco atuam na posição, como é o caso de Patrick e Michel Araújo, mas o clube busca um novo titular. Por isso abriu conversas por Mário Rui, do Napolita. Com a dificuldade de liberação do português junto aos italianos, o tricolor paulista está de olho em outro alvo. Trata-se do argentino Enzo Dias, do River Plate. Enzo Dias por Galopo? Entenda.
Aos 28 anos, o ala seria uma opção viável, já que com a chegada de Marcos Acunha, perderá espaço na equipe do técnico Marcelo Galhardo. O São Paulo busca maneiras de viabilizar a negociação. Segundo as informações dos colegas do Bolavip Argentina, o soberano pode envolver o meio-campista Juliano Galopo em uma troca de jogadores. São Paulo quer comprar o jogador do River Plate. Como o argentino não vem sendo utilizado, a ideia do São Paulo seria mandar o jogador para Buenos Aires. Os brasileiros pagariam ainda $700 mil, 3,8 milhões de reais, ao River por Enzo Dias. O Bolavip Argentina ainda informa que como a janela da Argentina está fechada, os milionários só poderiam inscrever Galopo em dezembro. Este pode ser um fator que dificultaria a negociação. A curiosidade fica por conta de que o Boca Juniors, rival histórico do River, abriu negociações com o meio-campista, mas a transação acabou não sendo fechada.